Seu estilo de vida está de volta e agora nós voltamos para o universo dos pães. Recebemos a nutricionista Suelen Regina, que vai nos explicar um pouquinho sobre o valor nutricional desse alimento, se realmente é benéfico ou não para a saúde. Bom dia, doutora. Bom dia. Vamos começar logo com uma pergunta que não quer calar. Esses alimentos são nutricionais? Tem algum valor nutricional ou não? O pão é basicamente feito de trigo e entra outros ingredientes, né? Mas esses outros ingredientes, quando são integrais, que no caso a farinha de trigo integral, acrescentado grãos, isso torna o pão mais saudável. Então é necessário que exista um preparo específico para que esse pão seja saudável. E isso. Natural não seria tão saudável não assim. Por conta da alta carga glicêmica que ele libera no consumo dele. E quais são os tipos de pães assim que existem? Aqui, a gente já conversou sobre alguns, né? Aqui tem uma delícia. Olha esse pão de trás que você pegou aqui, ó, atrás desse. Esse é um pão integral. Pão francês, mas feito de forma integral. E ele é todo cheio daqueles... É gergelim que chama? Olha, pela farinha diferente, né? É farinha integral. Aqui tem linhaça dourada e linhaça marrom. Também tem aveia em flocos. E geralmente eles colocam na farinha de trigo a farinha de trigo integral para tornar o pão mais saudável. Então, digamos que um pão francês tenha numa faixa de 140, 130 calorias. Esse aqui também vai ter aproximadamente a mesma quantidade, só que tem valor nutricional agregado por conta de ter uma grande quantidade de fibra. E essas fibras, no caso, são muito boas para digestão também, né? Digestão e causa mais saciedade. Aquelas pessoas que geralmente comem pão todos os dias, não vou comer só um, quer comer o segundo. Se for comer um pão desse aqui, talvez um já dê bastante saciedade, não consegue passar para o segundo. Gente, vamos experimentar esse truque, porque quando a gente come um, parece que... Ainda mais porque tá bem quentinho, né? Quando você pega um pão francês, cadê aqui? Não? Acho que aqui a gente não tem um francês, tem, mas né? Ele é bem parecido com esse, né? Parece com esse. Parece um pouco com esse. Aqui é o pão... Isso, manual, né? Digamos que a pessoa queira consumir, eu vou consumir o pão francês. Como é que a gente agrega um valor nutricional melhor a ele? Geralmente eu peço para passar dentro um requeijão light e dentro do pão salpicar com ou essas sementinhas de linhaça ou chia, que você agrega mais fibra nele e com isso dá para consumir sem culpa. Com menos culpa, na verdade, né? Sem culpa, com menos culpa. As refeições, o almoço, a janta, podem ser substituídas pelo pão? De forma alguma. O pão, ele não substitui nenhuma refeição. Ainda mais que a fonte maior de nutrientes nele é o carboidrato. E para ter uma refeição completa, nós precisamos de todos os nutrientes que o corpo necessita. Vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, lipídio. E o pão só fornece, na grande parte, o carboidrato. Será que existe pão frito, doutora? O fato dele ser assado, será que torna mais saudável? Esse é um ponto bem longo para se falar, mas eu vou tentar resumir. Essa parte que envolve o pão, essa crostazinha aqui, olha qual que ela pega, mais torradinho, né? Essa parte mais torrada, ele sofre uma caramelização do amido. E com isso aqui se torna um pouco, não vou dizer prejudicial, mas essa parte douradinha do pão que todo mundo gosta, essa parte douradinha que todo mundo gosta. Mais crocante, né? Mais crocante. Para as mulheres, né, que gostam de cuidar da pele, isso acaba atingindo um pouco o colágeno por conta dessa camada douradinha aí, que ela é um carboidrato caramelizado. E com isso é como se fosse um açúcar mais concentrado aí. E a diferença do pão doce e do pão salgado? Seria só o açúcar mesmo ou teria alguma diferença a mais? Pão doce e pão salgado, todos são feitos de trigo, tem massa, carboidrato, então não é só a diferença de ter o açúcar. O valor nutricional também aí deixa a desejar por conta da... teria o creme também, né? A gente geralmente coloca creme, cobertura, aí vem goiabada, já vi tantas coisas que você vê de tentação, né? E aqui nessa cesta também eles colocaram até esse que é o pão... É parecido com aquele branquinho, sírio. É o sírio torrado. Integral. Então, a indústria de alimentos hoje, ela está inovando, colocando mais opções de alimentos integrais, principalmente os pães, né, justamente para ter uma opção para o cliente, para ele ter um consumo melhor, uma opção mais saudável. Então,
Esses pães, eles seriam tão fáceis para o organismo de absorver quanto qualquer outro alimento, ou a absorção deles é mais difícil do que algum outro alimento? Vou comparar ele com uma macaxeira, posso fazer essa comparação de massas? E a macaxeira é bem regional, né? A gente bem gosta regional, bastante da isso macaxeira, mesmo, então... que a gente encontra abundante, né, na nossa região. A macaxeira, ela é um alimento mais natural, então a absorção desse tipo de carboidrato vai ser bem melhor. Em relação ao pão, ele passou por vários processos e recebe também alguns aditivos. Tem uns pães que são feitos de forma mais natural, outros que são colocados mais aditivos e às vezes o organismo não consegue absorver isso de forma adequada. E tem gente que sente aquela parte, eu comi um pão tufou. Essa parte do tufou aí que às vezes a fermentação que acontece no intestino. Aí tem pessoas que têm uma sensibilidade a uma proteína do trigo que é o glúten, que hoje está em alta. Tem que ser tudo sem glúten. Não é proibido o glúten para quem não tem nenhuma intolerância. Aí quem tem essa sensibilidade, aí não pode mais consumir essa questão do pão. Tem que ser um pão especial, que é retirado o trigo, é feito com farinhas que não contêm o glúten, por exemplo, que é colocada farinha de arroz, quinoa, são várias farinhas que são utilizadas para substituir essa farinha de trigo. A pessoa que opta por esse pão sem glúten, apesar de não ser intolerante ao glúten, tem essa deficiência, sofre algum tipo de deficiência por optar por não consumir? A longo prazo pode acontecer, a longo prazo pode sim, porque o nosso intestino ele está ali pronto para receber, digamos, várias coisas. E você tirou um foco que foi o glúten. O glúten, em alguns organismos, ele acaba apresentando uma forma de inflamação, ele causa uma inflamação no intestino. Algumas doenças ele é retirado, quem tem doença inflamatória intestinal não pode consumir o glúten. E ainda bem que as padarias, as empresas e os lugares estão optando por esse alimento sem o glúten, né? Porque a gente tem, todo mundo conhece a nossa apresentadora Nádia, a gente inclusive sabe que ela é intolerante a glúten. E é muito difícil, a gente percebe que é muito difícil a pessoa que tem essa particularidade, porque às vezes, por exemplo, o nosso programa foi sobre pão e a gente tem toda essa variedade de pão aqui. Depois é claro que a nossa equipe vai dar uma conferida na cesta, né? E aí a gente come e ela fica olhando, chega a dar dó, mas você não pode fazer nada porque senão a pessoa passa mal. Passa mal. Então, graças a Deus, a gente está tendo essa variedade, né? E dando essa opção para o público. Isso, mas também tem uma observação. Às vezes o pão é feito, esse bolo foi feito, um exemplo, esse bolo foi feito sem glúten. Só que ele foi feito numa área onde foi utilizado o trigo. Teve uma contaminação cruzada. As pessoas que têm alergia ao glúten vai sofrer a consequência porque não pode ter nenhum tipo de contato. Nenhum tipo de contato. Então, geralmente, quem faz uma linha sem glúten, geralmente trabalha só com esse produto específico para não haver contaminação cruzada. Porque tem gente que tem a Nádia tem alergia, a intolerância ao glúten, mas ela pode ter uma sensibilidade num pequeno cruzamento aí no preparo desse alimento, pão, bolo, que seja. E aqui na região a gente costuma tomar sopa e comer o pão, né? Utilizar o pão lá dentro daquela sopa. Isso é certo, é errado? Por que a gente faz isso? Existe um motivo específico? Existe algum valor nutricional a mais para a sopa quando a gente utiliza o pão ou é só um costume? Essa questão do pão, acrescentar esse pão aí nessa sopa, é muito comum, já virou cultura, né, de colocar isso aí. O brasileiro sempre vai servir o pão com a sopa, mas em relação ao valor nutricional, você só aumenta mais ainda a quantidade de calorias em relação a carboidrato também. Então, digamos que você vai consumir uma sopa de carne com macarrão, olha aí. Então já tem o macarrão, a massa, aí só que fica aquele caldinho, você vai pegar o pão e molhar para poder consumir essa sopa. Então você colocar mais carboidrato e o organismo vai ter que trabalhar mais ainda para digerir esse carboidrato. E com isso vai acumular aquela pochetezinha a longo prazo, entende? Imagina a canja, né? Que já tem o arroz, a cenoura, a batata. Isso mesmo. E além disso a gente ainda coloca o pão. Verdade. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutora. Para vocês de casa, o nosso bate-papo sobre o pão encerrou. Mas se você ainda tem alguma pergunta, manda pra gente, porque a gente vai dar um jeitinho de te responder como a gente sempre faz. Seja pela fanpage, seja através de um vídeo ou até por outros WhatsApp. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já.